Amantíssimo Deus, Pai Celestial, te damos graças por mais esse dia, mais essa oportunidade de estudarmos algo da Tua Palavra. Agradecemos por esse dia e que nós possamos compreender e aplicar em nossas vidas o que tem para nós hoje. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje o título aí da nossa aula, da nossa meditação, tem a ver aí com o estabelecimento do reino davídico, do estabelecimento do reino de Cristo. E a gente pega aí 2 Samuel, já encerramos ali 1 Samuel, do capítulo 1 até o verso 4, e tem a repetição lá em Crônicas, no capítulo 11 e no capítulo 12. Então, o que nós temos aí? Qual é o resumo aí desse livro? É a história de Davi, que foi o rei famoso aí de Israel, segundo rei de Israel. Vai relatar aí a prosperidade de Israel, no reino de Davi e Salomão. Israel se tornou um reino próspero, e também vai registrar os pecados de Davi, porque a Bíblia não ignora aí as falhas humanas. Embora Davi seja citado como um homem segundo o coração de Deus, ele teve aí pecados. O homem segundo o coração de Deus não é o homem perfeito, mas é alguém que se arrepende, reconhece que cometeu erros e se arrepende. Muitas atitudes do Davi são dignas para a gente imitar, mas outras é melhor não, porque senão vai ter aí grandes problemas assim como Davi tem. Dizem aí a frase, eu esqueci agora quem falou, se alguém lembrar me ajuda, que a história existe, que é para a gente lembrar e não repetir os erros, Então, é algo importante a gente estudar e fazer aí uma aplicação. Quais são as pessoas, as personagens envolvidas aí? O Davi, é claro, nesses capítulos 1 a 4, o Isbosete, que é o filho do Saul, que acaba sendo aclamado rei por quase a totalidade do povo, Abner, que foi o comandante do exército de Saul, e Joabe, que foi o comandante do exército de Davi. Aí vai ter lá um entrevero, lá um atrito entre eles, que vai resultar inclusive em morte. Então o que a gente tem lá no capítulo 1? A gente tem uma história aí bem breve nesses 4 capítulos, mas com uma grande aplicação. Então, ali, no final do 1 Samuel, a gente vê lá a morte de Saul e a morte de Jonatas. Uma morte trágica, uma morte em batalha. Foi narrado aí, a gente viu nas aulas anteriores. E o Davi tem uma atitude louvável. Ele lamenta, ele fica triste ao saber, ao tomar conhecimento da morte destas pessoas. Embora, também como já visto, o Saul tenha sempre tentado fazer mal a Davi, pelo menos 2 vezes narrado aí na Bíblia. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, diria até de maneira covarde, em ocasiões em que o Saul estava distraído, inclusive Davi é incentivado a isso pelos seus homens, mas ele não faz isso. Ele não desejava a morte de Saul e tinha respeito porque ele tinha sido ungido. Isso demonstra a paciência dele. No devido tempo,
Se havia uma promessa, se ele era ungido, no devido tempo ele assumiria o trono. Não era ele que precisaria tomar atitude, né, de, vou matar, já assumo logo, já que eu sou ungido, né, já que Saul já foi desmerecido por Deus, né, pelos seus atos e atitudes, mas não, ele não faz isso. A gente vê exemplos na Bíblia lá, né, na época de Abraão, que apressa o nascimento de um filho, não crê na promessa de Deus que vai se ter um filho, acaba tendo um relacionamento com uma concubina e isso tudo resulta num problemão, né? Imagine se Davi também tivesse tomado essa atitude. Então, é um bom exemplo aí para se seguir de Davi, né? Então, apesar do mal que Saul fazia, apesar de Saul já ter sido rejeitado por Deus, apesar de tudo isso, o Davi amava, né, Jonatas e amava Saul. E estava fazendo o que estava aí de acordo com o que Deus tinha designado para ele. Então, praticamente o primeiro capítulo é isso, essa descrição, né, narra aí o que aconteceu com quem veio trazer a notícia. Na verdade, quem veio trazer a notícia é que sofre as consequências, né? Veio pensando que faria algo útil e, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Mas você já leu lá, já acompanhou essa história, né? Já deu uma estudada. Mesmo que você não tenha feito isso essa semana, nas EBDs aí que você participou desde a sua infância, né? Você vem tendo contato com isso, né? Bom, o que acontece lá no capítulo 2? O Davi é aclamado rei de Judá, né? Mas há lá uma dissidência, né? O Abner, que era influente, né, que servia a família de Saul, ele faz o quê? Né, ele pega o Isbosete e proclama Isbosete rei dos demais, né, tribos de Israel. E isso vai gerar um problema, né? Claro, né? Vai gerar lá um conflito entre essas tribos de Israel. Percebe então, Abner provavelmente buscando seus próprios interesses naquele momento. Ele era mais chegado de Saul, não de Davi. Ele sabia que o Saul não era muito chegado de Davi. Então Abner não está preocupado realmente com o todo, né? Poderíamos, a Bíblia não narra isso, aí a gente está fazendo um exercício de imaginação, mas provavelmente Abner deveria ter conhecimento que Davi era o ungido. Então por que ele faz exatamente algo oposto? Por que ele toma essa atitude? Provavelmente por ambição, ganância, poder, já que eu sou da família, e a gente já vai ver aí que ele acaba tendo um grande poder sobre o filho de Saul, né? E quem é o Abner, né? Já existia nepotismo nesta época aí, né? O Abner era o parente de Saul, né? Então a coisa é antiga, não é nova, né? Ele era o general do exército, era alguém importante, alguém influente, alguém que podia mudar as coisas através da sua opinião, do seu comportamento. Foi o mesmo Abner que apresenta Davi a Saul. Se você ainda lembra do que já leu, do que já foi dito, então por isso que eu digo que ele, muito provavelmente, estava ciente de que Davi é que era o ungido. Davi era o que era o escolhido e não o filho de Saul. Bom, o
que acontece aí? É claro, né? Guerra, conflito, né? O exército se reúne para enfrentar o exército de Davi, né? Um contra o outro por questões aí de poder. E aí, para não envolver logo o exército todo numa guerra, assim como aconteceu lá com Golias, né? Ele sugere que vamos escolher alguns de cada lado, e aí eles se enfrentam, quem vencer, venceu a guerra, pronto, né? Só que não tem nenhum vencedor, né? Todos os escolhidos morrem, e aí resulta numa batalha, né? Numa grande batalha aí, muito violenta, e apesar do número, o exército do Abner é derrotado, né? O exército do Abner foi derrotado. Então percebe, né, que como escolhas afetam, né, grandemente, né, como uma escolha errada, um comportamento errado, um desejo de poder, um desejo pecaminoso, pode ter tanto impacto, né, e vai ter durante toda a história aí de Israel. E o capítulo 3, né? A gente já chega lá no capítulo 3, onde narra o quê? Os primeiros versículos ali narram, né, o nascimento dos filhos de Davi. Então, é um bom exemplo para você ver se alguém aqui quer dar exemplo de nome para filho, né? A Bíblia tem uns nomes excelentes, né, para dar nome para filho, né? E descreve ali que Abner se tornou muito poderoso. E até o próprio rei, o Isbosete, né, tinha medo do Abner. Olha o poder que esse homem tinha, né? Lá está dito, né? E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. Então, era alguém que realmente estava em busca de poder, né? Em busca de estar à frente, né, do reino, influenciando o reino. Mas, né, entretanto, todavia, não obstante, sempre acontece aí alguma coisa, né, sempre algo, quem está em busca de poder tem que estar lá sempre atento, de olho aberto, porque também tem um outro que quer mais poder e quer derrubar, né? E o que acontece? O Isbosete, né, acusa o Abner de ter dormido com uma das concubinas de Saul. Aí ele faz lá uma acusação, e aí o Abner não gosta, né? Ficou bravo, ficou chateado, não gostou. E o que o Abner faz? Muda de lado, né? Agora ele resolve apoiar o Davizinho. Opa, esse aí é que realmente é ungido. Provavelmente, como diz aí na gíria, ia dar ruim para ele, né, com essa acusação. Fala, opa, né, vou ver aqui o que é melhor para mim, eu vou lá para o lado de Davi, né? É interessante, né? O homem tinha todo o poder, mas tinha toda lá uma articulação quando se está em algo, em um cargo que tem visibilidade, sempre tem alguém visando esse cargo também, né? Bom, então ao ser acusado, ele encontra lá um motivo para abandonar, né, quem ele havia apoiado, né? Foi um traidor. E aí ele passa para o lado de Davi com aquela conversinha, reconhecendo que Davi era mesmo ungido. Parece até que ele não sabia, né? Parece até que ele não sabia, né? Quem levou Davi primeiramente a Saul, ele sabia toda a história, sabia como deveria ser, né? Aí ele vem com essa conversinha, mas é exatamente o comportamento aí desse tipo de pessoa. Só que já tinha alguém que tinha poder lá no exército de Davi. Abner era do exército, certo?
Só que Davi também tinha alguém que era do exército. Quem? O Joabe. Né? Olha só, né, que bem lembrou a irmã aí, né? Quanta trama, quanta confusão. Isso aqui está parecendo até novela, né? Novela mexicana. Né? Então Joabe era o comandante do exército e ele não ficou contente. E se você leu lá o texto, você vai ver que o Abner, né, ele tinha matado o irmão do Joabe. Então já tinha lá uma rixa, aí o sujeito chega, passa para o lado do Davi, pô, esse cara vem chegando aqui, matou meu irmão, ele é o bom lá, agora vai tomar meu lugar aqui. Né? Perceba o que eu vejo em toda essa narrativa é sempre aspirações pessoais. Né? São pessoas pensando em si próprias. Em nenhum momento há uma preocupação com as leis de Deus, em nenhum momento há uma preocupação com a nação, com o reino. O que a gente vê nessa narrativa aqui até esse momento são aspirações pessoais, pessoas preocupadas consigo mesmas que acabam gerando grandes conflitos. Ok? Tranquilo? E aí a gente chega no capítulo 4. Né? Claro, né? Sujeito envolvido aí, o que acontece com Abner? Né? Acontece que ele acaba sendo morto. Né? O próprio Isbosete ali, após tomar conhecimento da morte, ele fica temeroso. Né? E agora? Né? O que eu faço? Né? Então, Abner era alguém importante, e a sua morte poderia afetar aí o governo, né? Poderia afetar aí o jogo como estava definido ali até então. Né? E ele é morto também em uma emboscada, em uma armadilha. Né? Solicita-se que ele volte, e aí ele é morto também de maneira bem covarde, eu diria assim, não em uma guerra, não em uma luta, não em uma batalha. E aí tem uma quebra na narrativa. O autor, né, acrescenta lá uma informação. Né, inclui lá olha que nome legal para o filho aí, para sugerir. Né, Mefibosete. Né, Mefibosete. Né? Então há uma quebra aí e o autor introduz aí, né, essa narrativa. Muito provavelmente o autor quer demonstrar aí que a linhagem de Saul não estava totalmente extinta, né, porque havia o filho de Jonatas. Então ele faz uma lembrança aí deste homem e a gente vai ver aí a história, né, vai saber mais sobre a introdução dessa personagem lá nos capítulos 9, 10 e 21 de 2 Samuel. Que a gente vê toda lá uma trama. Quem for falar aí nesses capítulos provavelmente vai falar algo aí do Mefibosete, né, que era filho de Jonatas. E também, se você leu, sabe até aqui que Davi tinha uma amizade bastante profunda com Jonatas. Bom, aí tem lá os espertalhões, né, que vai até Davi, assim como teve lá os espertalhões que comunicou a morte de Saul, achando que ia ter alguma vantagem. Eles vão lá e retratam o assassinato. Né, foram testemunhas, sabe como, né, foi assassinado o general lá do exército, né, o Abner. E aí eles vão até lá, né, e entram lá, né, no calor do dia, né, cometem o assassinato, né, matam Isbosete, e aí vão narrar para Davi essa história. Né, ele fica lá, opa, vamos lá explicar para o Davi.
Só que o Davi não compactua com esses tipos de ações, né? Assim como ele não aceitou aquelas pessoas que vieram comunicar a morte de Saul, ele também não, apesar de saber que não era um governo legítimo, não era um governo da vontade de Deus. Então a gente vê aí as atitudes de Davi, como elas são corretas, né? Como elas são honestas. Essas pessoas fingiam ser amigos de Davi. Mas, né, provavelmente, se a história, se as ocasiões, se houvesse uma mudança, eles trairiam Davi também, né? Provavelmente, eles fariam o mesmo com Davi. Então, Davi dá ordem para que matassem esses homens também. Ok? Assim como ele pediu para matar os homens que vieram comunicar a morte de Saul. E aí, acabou, né? Acabou a aula, podemos ir embora para o culto, né? Só isso, né? Mas é só isso mesmo? Né? Uma história que eu identifiquei aí: traição, inveja, busca por poder, mentira, guerra, assassinato, corrupção, né? Coisas antigas, né? Assolando aí, e repito, né? A história nos é deixada para que nós a conheçamos e não cometamos os mesmos erros. Né? E eu acho legal isso, porque a gente já não comete mais esses erros mesmo, a gente já aprendeu tudo isso daí, não é verdade? A gente já sabe tudo o que deve fazer e não comete os mesmos erros. Tá, mas o que nós podemos aprender com isso aí? O que legal, e leu aí essa historinha, bacana, gostei, vou contar para meus filhos, para todo mundo que eu conheço, tá, e daí? Né? Qual é a aplicação? O que a gente aprende com essa história de maldade, traição, inveja, ira, narrada aí em 2 Samuel? E aí nós vamos fazer a aplicação disso daí, né? Pelo menos o que eu entendi aí, que a gente poderia aprender um pouquinho aí. E aí agora eu não coloquei esse texto propositalmente. Pegue a sua Bíblia aí. Você sabe o que é a Bíblia? Isso aqui, ó, isso aqui é a Bíblia, tá bom? Pega aí a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, tudo bem, pode abrir o aplicativo de celular. E aí eu gostaria que a gente lesse 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 7. E aí, quando eu estava fazendo essa aula aqui, eu pensei numa coisa: a próxima vez que eu vier dar aula, eu não vou pôr mais aí os textos, traga a sua Bíblia. Você esquecer de manipular a Bíblia, e é bom trazer, eu não vou pôr mais os versículos aí, tá bom? Eu vou pedir para você abrir a Bíblia aí para a gente ler. Acharam em 2 Timóteo 3, 1, 7. Olha que aí isso aqui já foi escrito muito tempo depois. Né? Muito tempo depois. Então vamos lá, acompanhe aí comigo. Se você não tem sua Bíblia, preste atenção. Carta de Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. E aí vem um monte de elogio para os homens desses últimos dias. Só elogios, né? Vamos lá. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, cansei já, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E esse aqui que pega para mim, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí ele fala assim: destes afasta-te. Verso 7. Aprende sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
Verso 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia. Verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. E aí o 3,16, né, famoso, que muita gente repete aí, né, sabe, decorado. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Séculos depois, parece que a história não nos ensinou nada, né? E é assustador essa descrição, né? Assustador essa descrição que ele faz aí. Pelo menos para mim é, né? Então a volta de Cristo, ela vai ser precedida por uma época de terror, né? Uma época que o mundo será sacudido em fundamentos morais, espirituais e físicos. E uma coisa que eu gosto sempre de salientar, né? Não tenha esperança vã, tá certo? Isso é profecia, gente, tá lá. Todas as profecias se cumpriram até aqui, certo? Então essas vão se cumprir. É isso que a gente está vendo no mundo. Tudo isso que é citado, que Paulo fala, a gente já vê. Já está acontecendo. E eu gosto, graças a Deus, quanto pior, melhor, porque está mais próximo à vinda de Cristo, né? Então eu fico feliz quando as coisas pioram. Eu não sou daqueles que oram para não piorar, eu oro para piorar mais, porque é profético. Como é que eu posso orar por uma nação feliz, pacífica? Isso não é profético. Eu estaria orando contra a palavra de Deus, né? O que nós podemos orar é para que nós possamos, como Paulo diz, sair firmes dessa batalha, sem negar a fé. Isso é que é o importante, que a gente tem que se preocupar, né? E uma coisa interessante, né? O primeiro da lista aí é o egoísmo, o amante de si mesmo. Né, o adjetivo usado aí é o filautos, né, o que significa amante de si mesmo. E quem ama a si mesmo é o quê? Egoísta. Né? A Igreja Católica aí criou um negócio que se chama os 7 pecados capitais. Vocês já devem ter ouvido, né? E o primeiro que ela coloca lá é a soberba, que é exatamente isso, o orgulho, a arrogância, o amar a si mesmo. Né? Que é o que Paulo descreve ali, né? E existe um consenso comum que este é o pecado que origina todos os outros. Todos aqueles pecados descritos ali na carta de Paulo, começa com a soberba, com o orgulho, com o amar a si mesmo. É dali que sai tudo, né? No momento que uma pessoa só quer fazer a sua própria vontade, ela é o centro. Acabou, Cristo não é mais o centro da vida dela. Ela é o centro de tudo, ela quer fazer a sua vontade. Destrói-se as relações, tanto divinas como humanas.
O orgulhoso, o soberbo, ele não pensa em ninguém, ele pensa em si mesmo, ou no máximo ele pensa numa comunidade específica. Ele só quer defender o que é para a sua comunidade específica. A gente vê muito isso no mundo, né? Cada um se preocupado. Hoje a gente tem aí no nosso congresso a bancada disso, a bancada daquilo, cada um fazendo o quê? Preocupado com o bem do país? Não acredito. Eu, particularmente, não acredito. Estão cada um procurando seu próprio interesse, né? Cada um preocupado consigo mesmo ou com seu grupinho. Advém disso daí do quê? Do egoísmo, né? Da arrogância, do orgulho. Eu sou o centro, né? O importante sou eu. O que acaba acontecendo? A obediência a Deus e o amor com as pessoas é impossível. Se eu só estou preocupado comigo mesmo, acabou o resto. Não me interessa mais você. Os seus problemas são problemas seus. Não são problemas meus, né? Eu estou preocupado comigo mesmo. Então, se eu for o centro da vida, então Cristo desaparece dela, né? Abner queria ser o centro, Joabe queria ser o centro, Isbosete queria ser o centro. Eles estavam preocupados com eles próprios, com o seu projeto de poder. Eles não estavam preocupados com a nação, né? Nenhuma vez na narrativa aí a gente vê essa preocupação desses homens aí. E qual é a acusação final que Paulo faz para essas pessoas? É que elas retêm somente a forma exterior da religião, mas negam o poder, né? Está lá, tendo aparência de piedade, mas enganando, mas negando a eficácia dela. Tem uma versão lá da Nova Tradução em Linguagem de hoje, que ele fala lá, né? Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações, com seu comportamento, negarão o verdadeiro poder dela. E aí o apóstolo Paulo diz, fica longe desse pessoal. Se afasta desse pessoal, né? Bom, o que esse pessoal faz, né? Eles recitam as doutrinas e os princípios da religião, beleza, eles conhecem, né? Eu sou crente, né? E aí eu lendo um texto lá na Bíblia, agora eu não guardo mais, antigamente eu decorava tudo isso daí, mas hoje a cabeça já está ruim, né? Mas está lá até o diabo é crente, ele crê em Deus, né? Quem crê em Deus é crente, né? Então tem um pessoal aí que recita as doutrinas, o princípio da religião, seguem até os rituais religiosos, né? A liturgia, a adoração, mas só mantém a forma externa da religião, né? Não sabem nada da palavra de Deus, não sabem nada do poder de Deus na vida dos homens. Pessoas que preferem acreditar no poder dos homens, né? E não no poder de Deus. Eu tenho muita tristeza, né? E eu já tenho um estudo pronto, assim que eu tiver a oportunidade eu quero falar, baseado num texto que está lá, não desprezeis as profecias. E eu vejo atualmente um desprezo total pelas profecias, uma falta de conhecimento total pelas profecias, né, do que vai acontecer. Independente se tem milênio, se não tem, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que está previsto para a vinda de Cristo. A humanidade, como vai ser o poder, o comportamento, né? Então, há um desprezo por isso. O que é? Não saber da palavra de Deus, né? Não ter conhecimento da palavra de Deus. O maior impedimento da religião não é o pecador, não é o mundo, não é o ímpio, mas o devoto rigoroso, né? Que se acostumou ao ritualismo. Durante um ano, lá na outra igreja que eu estava, a gente estudou as cartas de Paulo.
né? E se você quiser dar uma lida, você vai ver. Paulo escreve para quem? Para não crentes ou para os crentes? Para os crentes. Quem que o Paulo critica? Os crentes. Todos os problemas que Paulo quer corrigir estavam dentro da onde? Da igreja. Né? Paulo não, na cabeça de Paulo não havia, vou fazer recomendações para o povo, para o rei. Ele estava falando com a igreja. E todos os problemas que Paulo criticava estavam dentro da igreja. Não acredita em mim não, depois você vai lá e lê. Tá? Você vai ver, ele começa lá falando aos irmãos que estão reunidos na casa, e segue. Então, essas profecias aí, a gente devia dar atenção, a gente devia aprender com a história. Né? Ninguém sequer deveria aproximar-se do cristianismo se não tiver preparado para experimentar uma revolução pessoal. Né? Através do poder de Jesus Cristo. A função da igreja, a palavra de Deus, ela não foi escrita para quem não crê em Deus. Lá no comecinho, lá, quando a gente estava lá começando a nossa igreja, lá na década de 70, eu tinha assim, muitos acham errado, mas eu me dei bem com esse método. Né? Quando eu ia falar para alguém de Cristo, entregar um folheto, né? Que a gente na época distribuía muito folheto, batia de casa em casa, eu falava, você acredita em Deus? Não. Bom dia, muito obrigado, prazer, acabou. Né? Porque eu acredito em Deus, tudo que eu vou falar é de Deus. Como é que eu vou falar de Deus para uma pessoa que já não acredita em Deus? Eu só posso orar por ela. A segunda pergunta que eu fazia é, você crê no que está escrito na Bíblia? Não. Também complicou. Né? Eu acho bacana, interessante, a gente teve aí um rapaz que veio falar de criação, evolução. Tá, tudo bem, mas a Bíblia não foi escrita para provar que o mundo, para todo mundo, para o cientista, que... Não, a Bíblia foi escrita. Você crê em Deus? Creio. Como é que eu vivo? Lê a Bíblia. Pronto. É isso, para isso que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para quem crê em Deus, para quem decidiu servir a esse Deus, saber como deve viver. Então você vai lá na Bíblia e aprende como se deve viver. E não adianta você querer enfiar a Bíblia goela abaixo para quem não crê em Deus, para uma nação ímpia, não vai adiantar. Você vai ser chamado de tantas coisas, tantos nomes, né, que nem dá para colocar aqui. Então, é algo que a gente tem que realmente meditar. E o que tem a gente aprender aí comparando, fazendo comparações entre Saul e Davi? Né? O que a gente tem aí para saber desse pessoal? Primeiro, né, um dos reis, né, foi escolhido por Deus. Ok? Não foi uma imposição, Davi. O Saul foi uma imposição. O que eles falaram? Queremos um rei. Ok? Não foi isso que a gente já leu, já viu lá, quem deu aula já falou. Então, o Davi é alguém, um homem segundo o coração de Deus. E o Saul não foi um homem segundo o coração de Deus. Saul tem mais coisas erradas na sua história. Né? Desobediência, né? Assassinatos, ganância, totalmente diferente de Davi. Né? Outra coisa, a dependência que Davi tinha em Deus. Né? Ele teve a oportunidade de matar Saul, não matou. Ele podia ter comemorado a morte dos aliados e de Saul, não comemorou. Ele foi paciente, ele esperou, ele era obediente. Se Deus falou, está falado, vai acontecer. Então, podia demorar, mas ia acontecer. Né?
Que é, às vezes, o que acontece com a gente. Não, já aconteceu tanta coisa, já falaram tanto que Cristo ia voltar, mas nada acontece, está passando tempo, né? E, então, há um esquecimento. Mas Davi não fez isso. Ele não esqueceu. Outra diferença marcante entre Saul e Davi era a sua atitude com relação ao povo. Havia uma grande diferença entre Saul e Davi nessa relação, né? O Saul tinha um coração sem amor, ele era egoísta, ele não amava nem mesmo seu filho Jonatas, ele tinha um apreço, né? Nem mesmo Jonatas escapou da sua falta de amor. A gente vê aqui esse de 1 a 4, pessoas preocupadas consigo mesma, egoístas, gerou ira, gerou discórdia, gerou confusão, né? O Davi não, a gente percebe nos escritos dele, ele amava o povo sobre o qual ele reinava. Ele tinha um coração terno, né? Ele foi um soldado valente, foi estadista. Tanto que a prosperidade do reino começa exatamente com ele. Porque ele não estava pensando em si mesmo, mas sim no povo, né? É um bom exemplo para aprender, porque às vezes, repito, nós estamos pensando só nas nossas demandas. Nós estamos preocupados com o nosso grupinho. Mas existe um povo, existe uma nação precisando de Cristo, né? A nossa pauta não são pautas que interessam somente a nós. Nós deveríamos pensar no todo. Afinal, nós cremos num Deus que mandou seu Filho para morrer por todos, né? Então é algo que nos ensina. São liderança, né? Uma liderança como Davi, que amou o povo de Israel, mesmo quando seus súditos foram ímpios, rebeldes e ingratos para com ele. Davi teve opositores. Todo líder sempre vai ter opositor, sempre vai ter alguém que não concorde, né? Então, as diferenças entre Saul, né, e Davi servem para a gente meditar aí em quem nós vemos, ou quem nós escolhemos como os nossos líderes. Porque o líder que eu defendo é aquele com o qual eu me assemelho mais. E tem muito líder aí que eu não quero me assemelhar de jeito nenhum. Tenho pavor, né? Então, as nossas escolhas devem ser baseadas no que a palavra de Deus ensina. Um bom exemplo de como deve se comportar um líder está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Claro, óbvio, lógico que lá é a liderança que nós estamos comentando, a liderança na igreja, a liderança espiritual. Uma vez eu citei aqui, depois eu levei uma bronca do irmão aí, que tem 3 coisas que eu já fiz tudo na igreja, mas eu nunca quis ser pastor, diácono ou presbítero. Porque o que está escrito aqui, como devem ser essas pessoas, é muito sério, né? E envolve a família, não depende só de mim. Tá? E eu não estou falando isso aqui para os outros, isso é uma crítica que eu sempre fiz a mim mesmo, né? A liderança, né? A família pode afetar a liderança de uma pessoa. Aí eu fui membro de uma igreja, não vou citar aqui nomes nem local, onde o pastor não tinha nenhum respeito da esposa, dos filhos. E aqui está escrito, se o homem não governa bem a sua casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Né? Então, infelizmente, eu presenciei, inclusive por isso até que eu não fiquei lá depois, a rebeldia da esposa, dos filhos, contra esse homem que era o pastor. Ele não tinha respeito da igreja, porque ele não tinha o respeito da família. Eu já vi acontecer isso com diáconos. Então é algo muito sério, mas eu também aplico para mim, quando eu tenho que fazer uma escolha que não na igreja, eu também aplico o que está em 1 Timóteo capítulo 3, né?
Ah, mas aí você não vai escolher ninguém. Tá, então não escolho ninguém. Simples, qual o problema? Né? Eu já cheguei em sessão onde ia aprovar se alguém ia ser diácono, pastor, ser o único a levantar a mão e falar, eu sou contra. E aí, como diz na gíria, aí a casa caiu para o meu lado. Né? Só você é do contra, todo mundo, né? Não sei, tem uma visão do povo aí que a maioria está certa, né? Se a maioria falou, está falado, a gente tem que aceitar. Eu nunca aceitei isso muito bem. Né? A maioria pode... Na Bíblia, a maioria sempre esteve errado. Sempre que a maioria escolheu alguém na Bíblia, deu ruim. Não deu certo. Né? Então, é algo para se pensar. Davi pecou. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Confessava os pecados, a confissão dele era sincera, diferente de Saul, que ficava se justificando, mas não sei o quê, foi para isso, foi para aquilo. Não, a confissão de Davi era sincera. Importante, ele se arrependia e não voltava a cometer o pecado. Então, o homem segundo o coração de Deus, ele não é o homem perfeito que não peca, mas ele é o homem que reconhece, se arrepende, corrige a sua trajetória e não peca mais. Né? Então, Davi sentiu a alegria do perdão. Nossa, a gente vê isso através dos Salmos. Né? Só que o pecado tem consequência, né? Como diz aí, Deus não deixa barato. Né? Assim, perdoou, tá bom, então beleza. Não, né? Há uma consequência. E se você já leu aí, nós vamos continuar vendo isso aí, acredito, você vai ver as consequências dos pecados, o que resultou, tantas complicações na família dele, morte, traição na família dele, irmão, irmã. É uma confusão danada, né? Eu li essa semana aí que tem um pai que disse que era para tirar uma escola, ele tinha lá, eu li qual era o estado americano, mas como eu disse, a minha memória está meio me traindo, e o pai entrou com uma ação na justiça que era para tirar todos os volumes da Bíblia da biblioteca, porque a Bíblia era muito violenta e pornográfica. E a justiça acatou. Tá? Foi retirado da biblioteca da escola todos os exemplares da Bíblia, porque esse pai diz que não era uma leitura apropriada para as crianças. Vendo sobre esse ponto de vista, acho que até o homem tinha razão. Né? Realmente uma história trágica que a gente tem. Né? Mas, para que tudo isso? Para que a gente aprendesse, né? A nossa tendência é inverter as coisas, né? A gente, muito frequentemente, prefere evitar as consequências e receber o perdão, né? Ah, mas isso eu já não fui perdoado? Já, mas e daí? Você tem que pagar, né? Já pensou se todo assassino pedisse perdão e ficasse livre? Né? Matou, tá perdoado? Tá perdoado, mas vai para cadeia, né? Você tem que pagar pelo que você fez, existe consequência. O pecado tem consequências, o pecado afeta. E aí, o pior de tudo é que o pecado não afeta só você, afeta o seu entorno, né? Quando há um pecado, ele não é tratado, ele não é resolvido com a família, com a igreja, ele afeta todos, prejudica a todos, tem impacto na vida de todos. Outra grande diferença aí entre nós e Davi, né, é que, embora ele tivesse todos esses pecados, ele não fazia repetidas vezes. Né? O grande problema que a gente vê é que as pessoas permanecem, né? Tinha um pastor aí que falava que a gente tinha pecados que a gente gostava de fazer, repetir, né? Eram os nossos pecadinhos individuais, né? Sabe que é pecado, chega na ceia, pede perdão, toma a ceia e na segunda está tudo igual novamente, né? Então, ele sabia,
ele aceitava o sofrimento, ele teve a morte de um filho, não é isso? Né? Que durante dias ele orou, mas depois que o filho morre, ele comemora, né? Porque já tinha ido, né? Já tinha acontecido, e ele aceitou isso aí. E uma coisa bastante polêmica aí, esses textos têm, não sei se eu como leio vários artigos, várias revistas, vários jornais, eu vi que tem alguns aí citando a relação de Davi e Jonatas como homossexuais, né? Eu não ia nem incluir isso aí, porque isso dá uma confusão danada, né? Mas eu adoro arrumar uma confusão. Eu adoro uma polêmica, né? Eu sou... O pastor da outra igreja lá falava, você é um provocador. Né? Toda vez você tem essas suas perguntas aí, é só provocativa. Eu falei, mas é assim que a gente começa a pensar, né? Se eu chego para você e te questiono, eu estou pensando, e eu obrigo você a pensar também, né? E talvez, quem sabe, nós dois não mudemos a nossa maneira de pensar, né? Bom, aí alguns usam aí, né, a relação de Davi... Falta de conhecimento bíblico, tirar a Bíblia de contexto, né? Analisar fora do contexto de época, falta de informação, sei lá, ou então deve ser porque quer mesmo, né? Torcer o que tem para ser torcido. Né? Mas Davi, né, ele diz que é mais amável, né, o amor é mais amável do que o amor das mulheres. Né? E a gente tem contra isso, né, para falar contra essa afirmação. Primeiro, o pecado da homossexualidade claramente é condenado pela lei. Está lá no livro de Levíticos, é algo que não deveria acontecer, está determinado na palavra de Deus. Davi foi punido porque ele cometeu adultério, ok? O que também era proibido na lei. Ora, então Deus iria admitir uma relação homossexual? Né? Se houvesse isso realmente, a Bíblia não citaria, já que a Bíblia não se exime de condenar pecados, né? Então nada a ver. Né? Nada a ver de se usar isso aí. Isso aí vem de uma cultura, principalmente da América Latina, de brasileiro, coisa de macho alfa, né? Uma coisa meio assim. Né? Eu gosto muito de viajar lá para o Nordeste. Aqui a gente tem mania assim, de abraçar, né? Quando é mulher, dar beijinho e tal. Né? Mas lá no Nordeste não pode abraçar homem. Né? É como você chega lá e cumprimenta, os caras lá são machos mesmo, né? Aqui não, quer dizer, então, lá não pode, né? Eu fui ajudar lá depois de um churrasco lavar a louça, levei uma bronca, né? O meu colega disse, que isso aí, para com isso, aqui quem lava a louça é mulher, sai fora, né? Levei uma bronca, ele me pegou pelo braço, tirou, mandou a filha lá lavar a louça, né? Terminar de lavar a louça. Então, tudo isso tem influência cultural, né? Tem influência na nossa vida, no modo de pensar, mas o livro de Provérbios destaca, né, que existem amizades fortes entre pessoas do mesmo sexo que podem até superar o amor dos irmãos de sangue. Né? Então, nada errado, né? Não há problema nenhum dizer que um homem foi tratado por outro com uma amabilidade. Né? Não tem nada a ver com conotação homossexual. A palavra de Deus, lá se você procurar a Bíblia, diz para nos saudarmos com ósculo santo, né? Com beijo. Né? Qual o problema? Né? Mas em tudo há uma visão social inserida aí no contexto. Então é triste ver como essa ideia de relação homossexual afeta, destrói as afeições, né? Dá uma série de problemas entre irmãos até de sangue, irmãos da igreja. E nós estamos contaminados com uma definição de amor que é ensinada na novela, nos filmes. Né?
amor não é sentimento, amor é tomada de decisão. Né? Eu decido amar. Certo? Agora a novela ensina, estou indo embora, tal, não te amo mais, né? Fica aí, eu vou embora, tal, né? Agora eu amo outra. Né? Então, não é sentimento, né? Mas isso é tratado como algo de sentimento. Né? Eu costumo falar para minha filha, não se case enquanto estiver apaixonada. No início é paixão. Quando acaba a paixão, fica o amor, porque eu descubro que aquela pessoa que eu estou com ela não é perfeita, comete um monte de erro, né? Deixa as coisas fora do lugar, eu queria tudo certinho, aperta a pasta de dente no meio, em vez de começar por baixo. Mas acabou a paixão, agora eu decido te amar. Ah, mas eu não sei cozinhar, queimo arroz. Eu te amo, acabou, eu decidi te amar. Né? Acho ridícula quando falava assim, você me ama por quê? Então, quando acabar essa razão do amor, eu deixo de te amar. Isso não é amor. Né? Então, essa contaminação aí de amor e sentimentos acaba atrapalhando a vida, acaba fazendo com que a gente tenha ideias erradas, né, sobre essa questão. Então, o medo, né, de ser comparado a um homossexual acaba fazendo com que a gente não tenha essa demonstração de amor. E o amor bíblico é totalmente diferente do que o mundo ensina, né, do que a filosofia ensina, do que as novelas e os filmes ensinam. Bom, eu tenho mais aí uns 20 ou 30 slides, mas eu vou parar por aqui, já é 9h58, né? E aí, de repente, depois, como eu falei, eu ponho lá na versão do diretor, né, estendida. De repente eu ponho lá no YouTube para a gente ver o que mais. Tem muita lição que a gente pode tirar aí desses 4 capítulos. Né? Então fica aí para nós que nós vamos ter um mundo, segundo as profecias, exatamente como esse que é narrado aqui. Né? Como diz lá o texto de Paulo em 2 Timóteo, né? Arrogância, soberba, falta de amor, ganância, né? E tudo isso parte do egoísmo, da minha preocupação comigo mesmo. E o ensino bíblico de Gênesis a Apocalipse não é centrado no eu. É centrado no outro. Aquele Jesus que você aceitou e que ele diz e que você diz que você segue, ele fala para fazer o que com o inimigo? O inimigo me deu um tapa, eu vou lá e mato, não é isso? É isso? Não, dá outra face. Ele quer andar 1 milha, anda 2. Às vezes eu falo assim, a gente devia de parar, a gente foca bastante assim, né, nas cartas de Paulo, né, Romanos, Coríntios. Às vezes eu penso assim, é só um pensamento meu, a gente devia de parar de estudar tudo isso e voltar a estudar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali está como é a vida deve ser. Se você estudar bem aquilo ali, você está preparado para a sua vida cristã, que é o que Jesus fazia, né? Então é a morte do eu, o ensinamento de Jesus é, não sou o centro, né? É o meu semelhante. Então quando você passa a fazer isso numa relação de casamento, numa relação de amizade, na igreja, quando você passa a ter esse tipo de atitude, aí sim você está seguindo o que o mestre ensinou. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, fica aí a dica para você, né? Para você não, que eu estou falando aqui é para esse povo da internet, porque vocês aqui não têm orgulho, não têm arrogância, não têm soberba, não tem nada disso, né? Mas esse pessoal que vai me ver aí na internet, provavelmente eles têm esses problemas aí, né? Um ou todos, né? Então, é algo que a gente deve orar, né? Para a morte do eu e para a gente pensar mais no nosso semelhante. Vamos orar e aí a gente encerra.
Amantíssimo Deus, Pai Celestial, te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque todos estes ensinamentos, essas narrativas, elas foram deixadas como exemplo para que nós possamos aprender, para que nós possamos evitá-las. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais ser parecidos com o seu Filho. Ajuda-nos a cada dia mais a ter o comportamento do seu Filho. Que é isso que nós lhe pedimos e lhe rogamos. Em nome do seu Filho Jesus. Amém.